Fala galera do Terceirão, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Murilo Bianco e eu tô aqui pra gente ter mais uma conversa sobre biologia, tá bom? Galera, nessa nossa conversa a gente vai ficar na aula da frente B, tá bom? Então só pra gente se localizar, a gente tá trabalhando a nossa frente B, tá certo? Nessa aula, galera, a última coisa que a gente vinha trabalhando foi os compostos orgânicos, né, que constituem a célula e tudo mais, né, nós vimos trabalhando esse tópico e tem outro videozinho para vocês assistirem também, que é um videozinho sobre o desenvolvimento da teoria celular, que diz pra gente que todo ser vivo é constituído por célula, né, tanto animal quanto vegetal, naquela cronologia, naquela linha do tempo que a gente conversou um pouquinho no vídeo anterior. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar falando sobre citologia, a gente vai continuar falando sobre célula, em específico, a gente vai trabalhar um pouquinho os tipos celulares, tá certo? Galera, me conta, se fosse para vocês dividirem as células, todas elas, em dois grandes grupos, eu imagino que vocês iriam dividi-las em células procariontes e células eucariontes, correto? Bom, espero que seja, né? Vamos entender um pouquinho então as diferenças entre esses dois tipos celulares, tá bom? E também as diferenças entre as células eucariontes animais e eucariontes vegetais, tá certo? Bom, a gente vai começar da célula mais simples, beleza? Que é a célula procarionte, galera. Bom, o termo procarionte, ele faz referência a esse conceito aqui, ó, que é a ausência de carioteca delimitando o material genético. Galera, isso significa que as células que são procariontes, elas não têm a carioteca constituindo o seu núcleo e delimitando, né, e separando o material genético do citoplasma. Nessas células, o citoplasma fica totalmente, o material genético, desculpa, fica totalmente imerso no citoplasma, tá bom? Bom, quem tem célula procarionte? Apenas as bactérias, tá? Então nós só encontraremos indivíduos procariontes no reino Monera, que é o reino que agrupa bactérias, arqueobactérias e cianobactérias. Só esse reino tem indivíduos considerados procariontes, tá? Aqui do nosso ladinho tem um desenho de uma célulazinha procarionte. A gente vai passar por esse desenho elucidando as principais estruturas desse cara aqui, dessa bactéria, beleza? Vamos começar dos envoltórios, dos revestimentos, né? Então vamos de fora para dentro. E começando do revestimento mais externo, galera. O revestimento mais externo é esse aqui, ó, chamado de cápsula bacteriana, tá bom? Opa! A cápsula bacteriana, galera, ela vai ser constituída por um composto chamado de mucopolissacarídeo e ela vai ter como função realizar a proteção dessa bactéria caso ela venha a correr um risco de ser fagocitada, né? Vamos pensar aí, talvez um macrófago aqui, ó, queira fagocitar essa bactéria, minha mão é um macrófago, tô quase fagocitando. Quando ele chega na cápsula bacteriana, galera, devido à sua consistência mucosa, ele não consegue. A bactéria fica muito lisa, muito escorregadia. Daí ela vaza desse macrófago malvado que tentou fagocitar ela, tá bom? Então, cápsula bacteriana. Indo em direção ao centro, nós temos a parede celular bacteriana, que não é uma estrutura única das bactérias, né, diferentemente da cápsula. A parede está presente também em células vegetais, está presente em células fúngicas. O que vai mudar de uma para outra é a constituição, tá bom? A parede celular bacteriana é constituída por peptídeo glicano, tá? Essa constituição a gente nota apenas nas bactérias, tá aqui, parede celular, beleza? Indo mais uma vez em direção ao centro, nós encontramos uma estrutura presente em todas as células, tá? Sejam elas procariontes, sejam elas eucariontes animais ou eucariontes vegetais, nós encontramos a membrana plasmática, tá? Aqui essa membrana está abreviada como MP, e aqui a gente tem a legendinha dela, não deu para escrever tudo ali no nosso esquema, tá bom? A membrana plasmática vai ser igual, vai ter basicamente a mesma constituição e ela vai ser constituída por fosfolipídios e proteínas. Já já a gente vai falar mais dela, tá certo? Bom, esses então são os três revestimentos, cápsula, parede e membrana plasmática. Aqui nós temos uma grande cauda, né, um grande flagelo, que vai ser responsável por realizar a locomoção dessa bactéria, né, vai fazer com que essa bactéria então possa se locomover. Algumas bactérias têm outras estruturas locomotoras, tá? Elas podem ter cílios, inclusive, não tem problema. Aqui a gente só esquematizou uma, tá bom?
E aí, a gente parte para as estruturas internas, começando desses pontinhos avermelhados que vocês estão notando aí no meu super desenhão. Esses pontinhos avermelhados são estruturas que também se fazem presentes nas células eucariontes, tá? São estruturas chamadas de ribossomos, e os ribossomos também ficam presentes aí nas células eucariontes, com uma diferença que na célula eucarionte o ribossomo é mais complexo e na célula procarionte o ribossomo é mais simples, tá bom? Ele é menor, ele tem uma única unidade, tá bom? Tem algumas diferençazinhas aí, beleza? Em amarelo nós temos um citoplasma, né, que está preenchendo tudo isso aqui que está dentro da célula, né, que está fazendo com que tudo fique no seu lugarzinho correto e por aí vai, tá bom? Este grande filamento aqui, ó, que é um filamento circular, é o cromossomo bacteriano, tá? Então esse é material genético bacteriano, tá bom? É daí que a bactéria tira então as suas informações genéticas para que os seus metabolismos possam ser realizados. E aí do lado do cromossomo bacteriano, você tá vendo aqui, ó, na pontinha de cima, tem uma estrutura que é abreviada pelas letras PLM, é a abreviação de plasmídio, como está aqui no cantinho, tá? O plasmídio, galera, ele vai servir para proporcionar variabilidade genética nas bactérias. Meu Deus, professor, como assim? Vamos por partes então, ó, olha lá. As bactérias, elas são células que fazem apenas reprodução assexuada por meio de um tipo de divisão chamada de fissão binária. Para que elas não fiquem todas iguais, né? Porque como vocês já sabem, a reprodução assexuada gera indivíduos clones. Para proporcionar então essa variabilidade genética, nós temos o plasmídio. Esse plasmídio ele pode ser trocado, ele pode ser mandado de uma bactéria para outra, o que proporciona maior variabilidade por meio de um processo chamado de conjugação bacteriana, certo? Entendidos aqui um pouquinho sobre a célula procarionte, vamos passar agora para as células eucariontes e como vocês estão vendo, elas são um pouquinho mais complexas, né? Vamos começar pela definição, né? A gente entende como célula eucarionte justamente essa célula que tem o seu material genético separado do citoplasma por meio de uma membrana que nós chamamos de carioteca, tá certo? Aqui desse lado nós temos uma eucarionte animal e aqui desse lado nós temos uma eucarionte vegetal. Você consegue perceber essa diferença pela presença e ausência de parede celular. Como vocês já sabem, as células animais não apresentam parede celular, enquanto que as vegetais apresentam, tá certo? Vamos passando aqui pelas estruturas e a gente encerra essa aula falando sobre a membrana plasmática, beleza? Começando ali, ó, como a gente já conversou, né? A primeira estrutura mostrada aqui é a membrana plasmática, tá? Já já a gente vai falar dela, mas ela está presente tanto em células animais quanto em células vegetais. Os vegetais apresentam parede celular constituída basicamente por celulose, lignina e pectina, tá bom? São os componentes básicos da parede celular, certo? A gente consegue notar também o núcleo, né? O núcleo sendo envolvido por essa membrana dupla, tá, pessoal? Quero reforçar para vocês que a carioteca é uma dupla membrana, não tem uma fileirinha, não tem uma única camadinha de membrana, tá? Tem duas, beleza? E ali, perto do núcleo, a gente consegue identificar dois retículos, né? O retículo de cima do núcleo aqui, ó, onde está bem a cabeça do Groot, é um retículo que não apresenta associação com ribossomos. Ele é o retículo endoplasmático liso, está aqui abreviado como REL. O retículo endoplasmático liso apresenta a função de sintetizar lipídio, além de atuar também em uma parte da desintoxicação celular. Abaixo do núcleo, nós encontramos o outro retículo, que é chamado retículo endoplasmático rugoso, por se encontrar em associação com alguns ribossomos, tá bom? Esse retículo rugoso apresenta como função principal a síntese de proteínas, certo? Dando continuidade então, pessoal, aqui em rosa, outra estrutura compartilhada pelas duas células, né, é o complexo de Golgi, ou Golgiosomo, enfim. Esse complexo de Golgi ele é constituído por inúmeras bolsas, inúmeras vesículas de membrana plasmática e que apresentam a função de armazenamento e secreção de substâncias, tá? Todo complexo de Golgi armazena e secreta substâncias, tá certo? Bom, vindo para a célula animal aqui, ó, em vermelho nós temos o ribossomo. Ele também se encontra na célulazinha vegetal, tá? Em todo lugar que ele tiver, a função dele vai ser a mesma, vai ter a função de síntese proteica, vai sintetizar proteína. Aqui o centríolo, ausente em alguns grupos vegetais, tá certo? Esse centríolo tem como função a produção de fibras, a produção de filamentos, tá certo? Esses filamentos, inclusive, são essenciais durante a divisão celular. Beleza?
Aqui em cima na célula animal, duas bolsas contendo enzimas de cores diferentes, né? A bolsa de cor verde é chamada de peroxissomo, e o peroxissomo tem como função atuar na neutralização de um composto. Ó, vamos por partes então, tá? O metabolismo da célula, muitas vezes, acaba produzindo coisas que são tóxicas para ela mesma. Isso também acontece com a gente, mas a gente consegue eliminar, né? A célula tem que dar um jeito de fazer isso também. Nesse nosso exemplo, a célula produz um composto chamado de peróxido de hidrogênio. E esse peróxido tem um outro nome, né, mais comum, que é a água oxigenada, tá? Essa água oxigenada, ela tem a capacidade de matar a célula quando ela se apresenta em grandes concentrações. E aí é o peróxido de hidrogênio quem vai neutralizar, é o peroxissomo quem vai neutralizar o peróxido de hidrogênio por meio de uma enzima chamada de peroxidase, tá? Vou retomar aqui para concluir o raciocínio dessa organela, tá bom? Peroxissomo, ele neutraliza o peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada, por meio de uma enzima chamada de peroxidase, tá certo? A outra organelazinha em verde, em amarelo agora, desculpa, é o lisossomo, galera. E o lisossomo ele é cheio de enzimas digestivas, de vários tipos, não tem uma enzima só, tem várias, tá? Essas enzimas digestivas vão realizar a digestão de diversas coisas, tá bom? A gente vai falar aqui de dois tipos de digestão. A digestão chamada de autofágica e a digestão chamada de heterofágica, tá bom? A primeira digestão que a gente vai falar é a digestão heterofágica. O prefixo hetero significa diferente, e quando o lisossomo realizar a digestão heterofágica, ele vai estar realizando a digestão dos compostos que foram originados de fora da célula, tá bom? Quando esse lisossomo, estiver fazendo a digestão autofágica, o prefixo auto significa dele mesmo, né? Quando a gente faz uma autoanálise, a gente analisa nós mesmos. E aí, quando esse cara estiver realizando uma digestão autofágica, ele está digerindo compostos da própria célula, tá bom? Mas, professor, como assim? Imaginem o seguinte, imaginem que o ribossomo da nossa célulazinha animal ali, ele não está funcionando legal, ele está com um probleminha, está com um defeito. E aí, então, o lisossomo vai lá, digere o ribossomo, né, ou faz, então, a digestão dos compostos constituintes do ribossomo, e aí a célula vai lá e sintetiza outro ribossomo. Então, a digestão autofágica está relacionada sempre com a renovação das organelas e das estruturas celulares, tá bom? E aí, finalizando as estruturas presentes na célula animal, nós temos a mitocôndria, né? Também está presente na célula vegetal, que tem como função realizar a respiração celular, produz ATP, beleza? E a nossa mitocôndriazinha, como vocês já sabem, as nossas mitocôndrias são todas de origem materna. E aí, complementando aqui com a célula vegetal, né, galera? No cantinho aqui, ó, nós temos o cloroplasto. O cloroplasto faz parte de uma série de organelas vegetais chamadas de plastos. Todo plasto armazena alguma coisa, beleza? Então eu posso dar um exemplo para vocês de um outro plasto que armazena, por exemplo, amido. E o plasto que armazena amido é chamado de amiloplasto. Logo, o cloroplasto é um plasto que armazena clorofila, o pigmento de coloração verde, e responsável pelo fenômeno, pela reação de fotossíntese. Bem no meião da célula vegetal, ó, bem aqui, nós temos um grande vacúolo, e por ele se encontrar no meio, né, a gente chama esse vacúolo de vacúolo central, galera. Esse cara, ele vai atuar na regulação osmótica da célula vegetal, tá? Vai ali auxiliar ela, o quanto de água ela pode ganhar, o quanto de água ela pode perder, vai auxiliar ela nesse aspecto, tá certo? Bom, passados aqui então pelos tipos básicos de células, vamos dar uma entendida aqui na membrana plasmática das células. Como a gente comentou, a membrana plasmática de toda célula vai ter essa constituição básica, tá? A gente chama essa constituição de constituição lipoproteica, tá certo? Porque é constituída basicamente por lipídios e proteínas, tá bom? Bom, antes de falar da estrutura da membrana em si, galera, eu vou falar da molécula que constitui a membrana, tá? Essa grande molécula zona aqui, ó, que a gente fez um aumento de lá para cá, né? Essa molécula zona aqui é um fosfolipídio. Essa molécula é bastante importante por algumas características químicas que ela apresenta, tá? A primeira característica é o seguinte, ó, aqui em cima, na região alaranjada, o fosfolipídio vai ser constituído por um grupo fosfato.
O grupo fosfato tem como característica ser polar. E se ele é polar, da mesma forma que a água, ele também é hidrofílico, ele tem afinidade pela água, grupo fosfato. Na outra extremidade, a gente tem ácidos graxos, e como vocês lembram, os ácidos graxos são constituintes dos lipídios, né? Todo lipídio, como bom lipídio, é apolar. E os ácidos graxos também são apolares, e por isso, diferentemente da água, né, que é polar, isso faz com que eles sejam, então, hidrofóbicos. Agora vamos aqui para ver como eles se organizam aqui nessa estrutura. Bom, a gente chama essa estrutura aqui de uma bicamada lipídica, né? O modelo que a gente utiliza para explicar a membrana plasmática é um modelo proposto por dois pesquisadores em 1972, se eu não estou enganado, chamados de Singer e Nicholson. Eles propuseram esse modelo de membrana e deram o nome para ele de mosaico fluido. Bom, vamos ver então como é esse modelo mosaico fluido, né? Reparem nos fosfolipídios, galera. Repara como as extremidades que são polares ficam sempre voltadas para fora. Galera, se a gente pensar que aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular, a gente percebe que as camadas que são hidrofílicas, elas sempre ficam voltadas para fora porque elas têm contato com a água. Enquanto que a extremidade, os constituintes, que são apolares e hidrofóbicos, eles ficam todos voltados para dentro, né? Eles ficam voltados para eles mesmos, meio que se protegendo da água, tá certo? Então, uma bicamada lipídica. Atravessando essa bicamada em amarelo, nós temos uma proteína chamada de proteína integral, tá? Toda proteína que se encontra aqui, ó, entre os fosfolipídios dessa membrana, nós chamaremos de proteína integral, tá? Enquanto que essa aqui em cima, que está em associação apenas com as partes polares do nosso fosfolipídio, é chamada de proteína periférica, tá bom? Bom, entendemos por que é um mosaico, vamos entender por que é fluido, né? Singer e Nicholson, quando foram propor esse modelo, chamaram de fluido pelo seguinte aspecto, galera, o Groot vai me ajudar aqui, ó. Vamos pensar que a gente marque este fosfolipídio. Pá, marcamos ele com um componente radioativo que permita a gente fazer a identificação dele. Se eu esperar 5 minutos e for identificar esse fosfolipídio novamente, ele não vai estar aqui. Ele pode estar, por exemplo, aqui. E aí eu vou marcar de novo e vou medir depois de um tempo. Esse fosfolipídio não vai estar aqui, pode estar aqui. Onde eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar que os fosfolipídios eles não se encontram estáticos aí na membrana plasmática. Eles ficam sempre se movimentando, tá? É isso que dá a fluidez proposta por Singer e Nicholson, então. Tá bom? Galera, a gente se vê aqui por hoje, tá bom? A gente para por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre transporte pela membrana plasmática, tá bom? Eu espero vocês, até logo, beijo!